O vício, ele não começa no ato. Por muitas vezes ele começa em algo que aconteceu no seu passado, por sentir ansiedade, solidão, ou até mesmo por estresse. Às vezes a pessoa está passando por algo que ela não consegue sentir controle da situação, e aí é o momento onde ela faz o quê? Ela recorre àquilo que ela é viciado. Hoje em dia a gente vê como é muito comum, muito normal, né, quando as pessoas estão, por exemplo, numa fila de um cinema ou numa fila de um açougue, de qualquer lugar, e a pessoa pega ali o celular para passar o tempo, para não ficar ali entediada. Acabou aquela coisa da pessoa observar o que está acontecendo em volta, acabou aquela fase, né, em que as pessoas estavam ali na fila e conversavam umas com as outras. Só que isso, por muitas vezes, acaba perdendo o controle na vida de muita gente. Tem pessoas que hoje em dia elas pegam o celular até mesmo para ir no banheiro, né. Eu assisti um vídeo esses dias até justamente falando sobre isso. As pessoas elas não conseguem mais ter um momento, por exemplo, para entrar dentro do banheiro e ficar ali entediada fazendo, né, sem fazer nada, fazendo suas necessidades. As pessoas precisam ter alguma ocupação até mesmo nesses momentos. Só que o maior problema é que por muitas vezes isso toma um tempo da sua vida muito grande. Eu mesma fico o tempo todo ali me policiando, porque como eu trabalho aqui com conteúdo digital, então eu fico o tempo todo me policiando para não ficar o tempo todo no celular. E às vezes eu me pego ali, sabe, olhando tantos vídeos das pessoas, olhando tantas coisas que as pessoas estão fazendo como uma forma de me dar ideias, ao invés de eu procurar dentro de mim mesma, né, uma ideia que realmente possa se parecer mais comigo, eu fico ali tentando perceber o que está em alta, o que as pessoas estão fazendo, o que está legal, o que as pessoas estão curtindo, mas às vezes eu fico pensando, poxa vida, eu passei tanto tempo ali olhando e na verdade acabei deixando de lado aquilo que eu realmente poderia estar fazendo e poderia estar aprendendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas pegam o celular ao invés de elas pegarem um livro, elas pegam o celular ao invés de elas conversarem uma com as outras, ou seja, muitas vezes elas pegam o celular até mesmo para conversar com gente que está distante, quando às vezes tem pessoas que são interessantes ali ao seu lado. Mas vamos falar agora, né, de uma forma da gente dificultar essa situação para a nossa vida, né, dificultar aquele acesso extremo àquilo que nos vicia. Mas vamos agora aos passos para você conseguir se livrar dessas situações e realmente conseguir ter mais foco na sua vida e se livrar dos vícios que te aprisionam. Primeiro, como eu disse aqui para vocês em alguns exemplos, quando eu comecei aqui o vídeo, é você identificar qual é o gatilho real. Por que que você faz isso? O que que te faz, por exemplo, recorrer ao celular? O que que te faz correr para o computador e ir lá assistir conteúdos adultos? O que te faz, muitas vezes, deixar de fazer algo que realmente seria bom para a sua vida e fazer coisas que acabam te deixando na procrastinação? É super importante que você esteja ali consciente, analisando essas situações. Porque quando você consegue analisar de fora, sabe, por que que eu estou recorrendo a isso, você começa a criar técnicas que te façam, né, ou a seguir as técnicas que eu vou passar aqui para vocês, que te façam, por exemplo, mudar o contexto de tudo isso. Porque você já vai estar ali com consciência. Então é importante que você identifique qual é o gatilho real dessa situação. O segundo, que eu sempre falo para as pessoas, é o seguinte: crie barreiras, dificulte o acesso daquilo que te faz ali procrastinar ou que te aprisiona, não permitindo que você aprenda algo novo, por exemplo, ou que você faça algo que pode realmente mudar a sua vida, às vezes um curso, às vezes um trabalho que você está aí querendo tanto executar. Então, eu acho que é interessante que você dificulte esses acessos, justamente para em qualquer situação ali que você, por exemplo, identificou do seu gatilho, você recorrer para aquilo. Se você tem um vício muito grande no celular, então silencie as notificações. Deixe só as notificações do seu filho, do seu marido, da sua mãe, de pessoas que realmente você se preocupa no sentido de, poxa vida, tá longe e se acontecer alguma coisa precisa falar comigo. Do restante, tente se manter o mais ausente possível.
porque dessa forma você não vai ficar ali pegando o celular o tempo todo. Até mesmo de redes sociais, até vi outro dia uma dica que eu achei muito interessante, retire aqueles iconezinhos que tem ali da rede social que facilita para você ir lá, ficar olhando o tempo todo a vida dos outros. Quando você faz isso, você consegue realmente trazer foco nas coisas que você quer executar. Às vezes você quer gravar um vídeo, mas você não grava porque você está o tempo todo ali achando que está fazendo uma coisa muito boa, né? Rolando os reels, rolando os feeds, ou até mesmo, eu estou aqui assistindo um curso, mas esse curso não vai ser nada que eu vou colocar ali no meu dia a dia, né? Então, começa a dificultar esse acesso para você realmente fazer o que você deseja para a sua vida. A nossa força de vontade, ela é muito limitada e ela é muito fácil de falhar. Por isso que é tão importante que você crie obstáculos entre você e o vício. Se você, por exemplo, tem vícios em jogos ou vícios em conteúdos adultos, vícios que te aprisionam naquilo, né? Retire os aplicativos, não permita que aquilo fique fácil para a sua visão. Tudo aquilo que você deixa de ver, ele acaba sendo esquecido. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas usam até aquele termo assim: você quer realmente ter um sucesso na internet, começa a ser visto, porque quem não é visto é esquecido. Da mesma forma, você tem que usar isso para a sua vida com aquilo que te faz falhar, sabe? Que te faz manter a sua vida sem ter algo que realmente possa ser grandioso, né? O vício, infelizmente, ele é algo que derruba a gente, seja ele em qualquer situação. Vício de cigarro, vício de bebida, tudo aquilo que pode de alguma forma fazer você falhar, tire da sua vista para que você realmente consiga dar passos impressionantes aí para que você consiga vencer. O terceiro é substitua os hábitos, não apenas os delete. O nosso cérebro, ele odeia o vazio. Por muitas vezes você toma, por exemplo, decisões, olha, a partir de hoje eu não vou fazer tal coisa. E aí você fica ali sem fazer absolutamente nada. O que que acontece? No primeiro obstáculo, você volta para aquele seu padrão antigo. Se você apenas tirar o vício, a ansiedade vai ocupar o espaço. Então, o que você pode fazer nesse caso é trocar o seu comportamento destrutivo por uma ação neutra e positiva. Como, por exemplo, sentiu vontade de ver ali o celular, pega um livro e leia 2 páginas, mesmo que seja um livro que às vezes você já leu no passado. Gente, tem vezes que eu pego livros aqui que eu já li, e aí eu leio de novo, eu falo assim: "Caramba, eu nem lembrava dessa parte". Então, substitua isso. Leia 2 páginas, sabe. Pegue um papel e uma caneta, escreva algo que você esteja sentindo ali no coração. Às vezes o ato da gente escrever, muita gente às vezes tem dificuldade para isso, mas o ato da gente escrever faz com que a gente se acalme, faz com que a gente consiga ali, mudar o nosso comportamento, faz com que a gente consiga sentir como se estivesse desabafando. Você pode também fazer uma caminhada ao ar livre, pode conversar com pessoas fora, deixa o celular em casa, vai dar uma volta no quarteirão. Gente, vocês não têm noção do quanto a gente consegue descobrir de diferente quando a gente dá apenas uma volta no quarteirão, porque nossa vida, ela passa tão focada aqui, né, olhando para baixo, que por muitas vezes a gente não olha uma árvore, a gente não olha uma flor, uma planta, uma pessoa, uma loja nova que às vezes surgiu ali próxima, né? A gente esquece de contemplar aquilo que realmente é bonito, né, aos nossos olhos e enviar essas informações para o nosso cérebro. Tem algumas pessoas que falam assim que quando está entediada, dança. Gente, usa a dança é uma coisa tão boa, ela faz a gente subir ali, né, a nossa energia, faz a gente subir o nosso índice de cortisol ali, faz com que a gente fique muito mais ativo, muito mais alegre. Coloque uma aula de dança ali na sua televisão, faz ali, acompanha, né, ouça músicas que te trazem, boas lembranças. Tudo isso vai fazendo com que você
deixe aquilo que está te destruindo de lado. O quarto, eu já até falei para vocês aqui num outro vídeo, é usar a regra dos 10 minutos. Por exemplo, o desejo intenso, ele sobe rápido em nós, mas da mesma forma ele também cai. Então, assim, quando você, se permite, quando aquele desejo muito intenso vem em você, e você espera ali aqueles 10 minutinhos, você vai ver que, de alguma forma, aquilo começa a ir embora, você já começa a pensar em outras coisas. Quando a vontade vier, você pode falar para você mesmo: "Eu posso fazer isso, mas eu vou esperar aqui 10 minutinhos". Nesse intervalo, você começa a distrair a sua mente com outras coisas. E na maioria das vezes, essa sensação de urgência, ela vai passar. O quinto é mudar o seu ciclo social. Eu falei também isso em um vídeo que eu fiz aqui no último vídeo, que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Na indicação. Quando você muda as pessoas com que você anda, as pessoas que às vezes estão te puxando para baixo, você sai desse ciclo, você deixa de seguir o mesmo padrão delas. As pessoas que andamos, elas moldam muito o nosso comportamento e acaba formando quem nós somos. Frequentar, por exemplo, os mesmos lugares e andar com as mesmas pessoas, por muitas vezes vai te fazer recair. Por exemplo, se você tem um vício em bebida, não adianta você andar com pessoas que o tempo todo estão só bebendo. Por que você não muda o ciclo? Por que você não começa a andar com esportistas, por exemplo, que estão focados em outra coisa, que estão mais focado ali em ter uma vida melhor, em ter, né, em comer melhor, em beber mais água, pessoas que estão ali, né, com foco nisso, por exemplo. Isso vai fazer com que você saia daquele mundo que te leva de volta para o vício da bebida. Pessoas que são ali, sabe, tá o tempo todo falando de jogos. Se você tem vício de jogos, não adianta você andar com esse tipo de pessoa, porque de alguma forma você vai ficar curioso. Pessoas que estão o tempo todo focada em rede social, ficar toda hora falando para você o que está acontecendo na vida da Virgínia, o que está acontecendo na vida do Neymar, e passa ali o tempo todo falando para você, vai fazer com que você fique ali o tempo todo viciado em rede social. Então começa a mudar o seu ciclo, o seu círculo de amizade. Ciclo não, o seu círculo de amizade. E aí isso vai fazer com que você, aos pouquinhos, vai deixando os velhos padrões. E vamos para o sexto passo. Comemore as suas micro vitórias. Não espere estar 100% curado para se orgulhar do processo. Comemore mais um dia limpo, comemore mais um dia sem ficar ali o tempo todo focada no celular. Comemore mais um dia que você conseguiu não jogar, mais uma semana sem ceder, ou a primeira escolha difícil que você venceu. Isso libera dopamina saudável para o seu cérebro e vai reforçando ali o seu novo comportamento. Isso daí é reforçado, o que acontece? Gera um costume. Quando o costume vem, você começa a repetir padrões que são melhores para o seu dia a dia. Da mesma forma que você se viciou em algo, quando você tira, né, esse vício da sua vida e muda o seu comportamento e faz com que aquilo se torne atitudes normais, naturais, isso vem ali colocando para o nosso cérebro que aquilo é comum, que aquilo é prazeroso, que aquilo é um, uma forma saudável, que aquilo é um padrão de conforto. Então, isso daí é muito interessante quando você começa, sabe, aos pouquinhos, colocando bons sentimentos dentro de você, colocando aquela sensação de gratidão, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam sobre a gratidão, porque a gratidão ela reforça aquele nosso novo comportamento, ela reforça aquilo que nos deixou alegre, e aí vai mandando para nossa mente, que entrega para o nosso subconsciente e faz com que aquilo se torne cada vez mais comum na nossa vida e mais fácil da gente vencer, mais fácil da gente superar. Então, é muito importante essa comemoração, porque nesse momento que você está alegre, você envia, né, para o seu cérebro ali algo muito prazeroso, e aí ele vai, né, acostumando e vai fazendo com que você procure cada vez mais essa sensação. O sétimo passo é aceite as recaídas sem chutar o balde. O processo de libertação quase nunca ele é uma linha reta. Você falha em um dia não significa que você tem que deixar de lado um mês inteiro de conquista.
Você fez 30 dias de coisa certa, aí um dia que você faz uma coisa errada, você fala assim: "Agora eu não vou fazer mais, vou ficar aqui nesse padrão que é errado", ou fica ali se culpando, fica colocando aquilo como um peso muito grande para sua vida. O que que isso faz de você? Voltar para os vícios que te aprisionavam. Aprenda com o erro, se pergunte: "O que que fez com que eu tivesse essa recaída?". E aí você corrige e recomeça imediatamente. Então não permita que isso faça com que você volte para os padrões antigos. O passo 8 é você praticar a atenção plena. Aprenda, por exemplo, a observar um desejo sem agir baseado nele. Comece a sentir, né, de forma ali consciente, as sensações do seu corpo, coração palpitando, mãos suadas, às vezes aquela sensação de ansiedade. Quando você tem essa consciência, você aprende também a respirar, porque aí você começa a perceber que você precisa procurar uma forma de sair daquela sensação, mas sem lutar com ela, sabe? Fazendo ela de forma consciente, você faz também de forma tranquila. Você não é aqueles pensamentos negativos que passaram na sua mente. Você é quem observa os pensamentos e não os pensamentos que vão fazer com que você tenha as atitudes. As atitudes elas têm que ser tomadas de forma consciente. É escolha, escolha que você faz para mudar a sua vida hoje. E o passo 9 é um passo que eu acho que é muito importante se você realmente quer mudar de condição, quer mudar a sua situação e se livrar daquilo que te aprisiona, que é construir uma nova identidade. Pare de dizer: "Eu estou tentando parar de beber, eu estou tentando parar de ficar viciado no celular, eu estou tentando parar de procrastinar". Não, coloque como uma afirmação: "Eu vou parar de beber". E aí, é aquilo que eu falei para vocês, de alguma forma você começa a mudar os seus ambientes. Coloque afirmações: "Eu sou saudável, sou focada, respeito o meu tempo". A mudança verdadeira, ela começa quando você muda a forma como você se enxerga. Por muitas vezes você é o que você pensa, porque você segue o padrão de pensamento negativo. Quando conscientemente você começa a mudar a sua visão sobre você, a enxergar que para você sim, que você é capaz, com toda certeza você vai enxergar uma luz no fim do túnel, você vai ver como as coisas para você vão se abrir de forma muito mais fácil. Às vezes as coisas elas ficam ali na dificuldade justamente porque você pensa que você não é capaz. Mas quando você começa a colocar capacidade em você mesma, aqui ó, através daquilo que você pensa conscientemente sobre a sua vida, você vai entender que tudo vai florescer e que você vai ter uma visão muito mais ampla de um futuro melhor. Libertar de um vício não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. Cada dia que você vence o seu pior hábito, você vai chegar mais perto da sua melhor versão. E se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe aqui para mim nos comentários e me conta quais desses 9 passos vai ser o primeiro que você vai seguir. E não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de compartilhar se você tem aí alguém que você conhece, que você quer muito que ouça essas coisas para conseguir realmente mudar a sua forma de visualizar a vida. Não esquece de compartilhar com essa pessoa que eu tenho certeza que você vai estar ajudando muito a ela. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.